Olá, amigos. Sou o professor Francisco Ronald. Vamos agora comentar a questão de número 126, questão do nosso simulado aberto, que aborda a competência 4, habilidade 14. Então, a questão diz o seguinte: a eritroblastose fetal, ou doença hemolítica do recém-nascido, consiste em uma incompatibilidade sanguínea quando... Não precisa não, né? Parar. Só dou um silêncio aqui. Olá, amigos. Sou o professor Francisco Ronald. Vamos agora comentar a questão de número 126 do nosso simulado aberto, questão de competência 4, habilidade 14. Uma questão que fala sobre os grupos sanguíneos, que diz assim: a eritroblastose fetal, ou doença hemolítica do recém-nascido, consiste em uma incompatibilidade sanguínea quanto ao fator RH da mãe e do feto. Uma mulher que apresenta um tipo sanguíneo raro, chamado de sangue dourado, e aí observe que esse termo sangue dourado, ele se refere a um sangue raro. Ele pode ser utilizado tanto para o efeito Bombaim, que também é um sangue muito raro, ocorrendo basicamente na cidade de Bombaim, na Índia, quanto ao RH nulo, que é um sangue mais raro ainda. Só que quando é feito referência ao sangue dourado como sendo Bombaim, para enfatizar a raridade do RH nulo, toma-se a ideia de um sangue diamante, um sangue mais raro ainda. Então, mas esse termo dourado, ele pode ser utilizado, já que é um termo vulgar, que não tem uma especificidade dentro da genética. Então, o sangue dourado, nessa questão, faz-se referência ao RH nulo e que nunca sofreu transfusão sanguínea. Casa-se com um homem que apresenta fator RHD. Então, se tem o fator RHD, nós temos aí um RH positivo. Professor, eu pensei que quem não tivesse RHD fosse um RH negativo. E é. Entenda que existem 49 tipos de RH. 49 tipos de RH. Desses, 85% da população mundial tem o fator RH D. Tem o D. Quem tem o D é chamado RH positivo. Sem o fator RHD é chamado RH negativo. E que não tem, se a pessoa não tem nenhum dos 49 tipos, aí é mais do que RH negativo. É um extremo, ou seja, é um RH nulo. O indivíduo seria RH nulo. Então, é extremo em relação ao RH negativo. Ser RH negativo é não ter o fator D. Ser RH nulo é não ter nenhum dos 49 subtipos de RH. Então, é um extremo, tá bem? Continuando. Então, a transfusão sanguínea é casos com um homem que apresenta fator RH positivo. Olha, existe um risco aí. Porque assim como o RH nulo, assim como o RH negativo, o RH nulo pode desenvolver anticorpos anti-D. Então, existe um risco ao casar com um homem RH positivo. Vamos continuar a ler a questão. O casal procura um médico geneticista para saber se há risco de ter filhos com eritroblastose fetal. O médico irá evidenciar que existe risco. Claro que existe risco. Então, toda vez que essa mulher tiver um filho com sangue RH positivo, ela pode ter o risco de ser sensibilizada e, ao ser sensibilizada, atacar um segundo filho com seus anticorpos. Então, existe risco. Então, professor, quer dizer que um homem RH positivo não pode ter filho com uma mulher RH negativo? Pode. Não pode ter filho com uma mulher RH nulo? Pode. Só que todas as vezes que essa mulher tiver um filho RH positivo, ela vai ter que usar um soro anti-D, que vai limpar o sangue dela, destruindo todas as hemácias positivas que possam estar no sangue dela, e essas hemácias viriam de um filho, tá? Todas as hemácias do filho que estão no sangue dela e que podem sensibilizá-la, vaciná-la contra essas hemácias D, ou contra as hemácias que são RH positivo, se você preferir chamar assim. Então, para evitar essa sensibilização, para evitar essa vacinação, então o soro anti-D é aplicado, destrói todas as hemácias do filho que estão no sangue da mãe e, desta forma, limpa o sangue da mãe. Tá certo? Então, essa seria a lógica. Vamos ver qual alternativa estaria
correlata esse raciocínio? Letra A, não há risco, existe risco sim. Então, não precisa nem ler o restante da alternativa. Com certeza, existe isso, com certeza. O segundo filho do casal terá eritroblastose fetal. Não, com certeza existe risco. Mas o segundo filho não terá eritroblastose fetal se ela usar o soro anti-D, que vai prevenir a eritroblastose, que vai prevenir a sensibilização. Não precisa ocorrer a eritroblastose, né? Basta que ela use o soro anti-D. Então, não é com certeza terá eritroblastose, não, porque existem formas de evitar. Há risco, perfeito, é até mais sensato falar assim. Desde que o primeiro filho seja RH negativo? Não, desde que o primeiro filho seja RH positivo, não é negativo. A letra D, não há risco, não precisa nem ler o restante da alternativa. Entretanto, eu recomendo a vocês que leiam todas as alternativas no dia da prova com muita calma. Então aqui eu falo para vocês que não leiam o restante da alternativa, mas no dia da prova, porque é um comentário de questão. Mas no dia da prova é óbvio que você precisa ler a alternativa por completo, tá certo? Tenha atenção quanto a isso. E a letra E diz, há risco de ocorrer eritroblastose fetal. O risco existe. A partir do segundo filho, exatamente. Desde que os filhos sejam RH positivo. Os dois, ou seja, o primeiro a sensibilizar e o segundo que será atacado e vai sofrer com a eritroblastose fetal. Alternativa certíssima, letra E.